Amir, eu pedi pra você trazer alguma coisa que representasse alguma coisa que fosse legal pra você, que representasse você de alguma forma, e você trouxe uma maquetezinha de um barco. Na hora que eu vi, eu já me apaixonei porque eu não vou ficar dando spoiler, eu prefiro que você conte o que que é esse barco. Para quem tá só ouvindo, é um barco pequenininho, a remo, e a maquete deve ter uns 25 centímetros de comprimento, mais ou menos. Uma maquete em escala 1:10 do IAT, né, do Paratizinho, como a gente chama, que foi a minha iniciação no mundo náutico. Quer dizer, a primeira burrada que eu fiz no mundo náutico foi com esse barco, mas foi uma baita escola para mim, porque eu estudei aqui na USP, aqui do ladinho de onde a gente está. E eu remei durante 6 anos, todos os dias. E eu sempre tinha um sonho de um dia, puxa, eu vou fazer uma travessia até Ilhabela, até Paraty, e nunca dava certo, porque eu remava 4 com, 4 sem, e nunca dava certo. Um estava com dor de barriga, outra mãe estava doente, e aí um dia, não sei, falei, quer saber, eu vou sozinho e não vou atravessar daqui para Ilhabela, vou atravessar o Atlântico. Foi um delírio que surgiu engraçado, e a viagem aconteceu. E eu fui muito feliz, fiz 100 dias, 6 horas, todo mundo achou que eu tinha perdido vários parafusos, mas foi uma E, experiência muito legal. e esse é o barco. O barco é exatamente esse, ele tem 5,90 m de comprimento, nessa partezinha da frente é onde ficava a comida, e na parte de trás era mais ou menos da altura dessa mesa, onde eu me enfiava para dormir. Pois você sabe que eu sempre olhei esse barco, na minha vida inteira eu imaginei que a parte da frente era aqui. Mas não, agora que eu tô vendo que o leme tá até eu Ele tem confundi a popa com a proa. ele tem um leme, isso aqui é a popa, a parte traseira dele, e lá é a proa, a parte dianteira. Isso aqui é uma bolina que eu usava para quando tinha vento de lado, ondas de lado, para não ficar remando mais força num braço do que no outro. Mas ele é o mesmo remo dos remos que a gente usava aqui na Ah, raia, na raia. aqui no Butantã. Tá. Eu tenho milhões de perguntas para fazer sobre essa viagem, então até eu vou resumir um pouco a história para quem nunca não te conhece ou não ouviu falar. Foi uma travessia você fez sozinho em 1984 no Isso, Atlântico Sul da Namíbia até o Brasil, né? até a Bahia. Até Salvador. E a minha primeira pergunta é como que você se preparou fisicamente para isso? Primeiro, porque remar todo dia na USP é uma coisa, mas se jogar no Atlântico para remar, tem que estar muito bem, Então, né? no começo eu achava a ideia mais absurda e imbecil do mundo. Aí eu li um relato de 2 remadores americanos que resolveram atravessar o Atlântico Norte. Ninguém tinha atravessado o Atlântico Sul ainda, eu fui o primeiro. Mas vários caras doidos tentaram atravessar o Atlântico Norte e muitos não conseguiram. E esses 2 eu acompanhei, eles saíram, eu falei, esses caras são loucos, vão morrer, vão morrer, vão morrer. E eles saíram e morreram. Tá. Que E bom aí, exemplo que você... E aí eu fiquei impressionado com aquilo. Falei, caramba, mas também que ideia imbecil, tinha que morrer mesmo. E aí eu comecei a estudar. Eu sei que a gente no Brasil gosta de se espelhar pelo sucesso alheio, mas eu comecei a estudar a razão dos fracassos. E aí eu percebi que ninguém desistiu ou morreu por causa da exaustão física de remar um oceano, por causa dos tubarões, das ondas de 15 metros de altura, dos navios que são cegos, né? Não tinha GPS naquela época, não tinha AIS, né? Sistema de localização entre barcos, não tinha telefonia satelital, não tinha internet. E aí eu fui percebendo que os erros eram muito simples. Era não ter uma dieta balanceada, errar no cálculo da rota, não estudar matemática, astronomia direito, para não se perder no meio do mar. E assim, o que era uma brincadeira virou um projeto que deu certo. E comida, você levou um monte de marmitinha, né? Na verdade, eu conheci esse cara eu conheci pessoalmente, do Gerard Daboville, um francês que atravessou o Atlântico, mas ele teve que pedir socorro no meio, porque ele foi patrocinado por uma empresa que se chama Capitaine Cook, que faz sardinha em lata. E para agradar o patrocinador, Levou um monte de sardinha. só sardinha em lata.
Tá. E aí ele teve uma mega constipação, quando trava o intestino. E a minha segunda língua é o francês. Eu consegui, não sei como na época, com o radioamador, o relatório do médico que foi acudir ele. E o médico explica no relatório, assim, é um negócio horrível de ler. Agora você vai desmontar a bomba de porão, vai fazer uma redução de 2,5 polegadas para meia, vai colocar um tubo de aço na ponta, uma caneta Bic na ponta da mangueira, introduzindo o reto e bombear Não! 70 vezes. Eu falei, tá louco? Não, não. Era só fazer uma dieta balanceada. Tá. E aí eu conheci umas meninas lá de Curitiba, de São José dos Pinhais, que trabalhavam com nutrição e elas fizeram um programa maravilhoso. Então eu tinha 6 refeições por dia, tudo. Mas a grande sacada foi que eu quis levar a maioria dos itens, porque não tem geladeira, né? Eu quis levar desidratados. Mas depois eu fiquei fazendo as contas. Não adianta nada você levar produtos desidratados e levar água doce Porque não... separado. Lógico, o peso é o mesmo. O peso é o mesmo. Você não vai ter nenhum ganho logístico. E aí que surgiu a ideia de fazer uma coisa que ninguém tinha feito até então, que era fazer uma dieta à base de desidratados hidratáveis com água do mar. Você já usava o sal da própria água do mar. Que ele está em excesso, Sim. cloreto de sódio. Como é Então, que você fazia? não são todos os produtos. Por exemplo, não dá para fazer uma feijoada com água do mar, porque fica muito salgado. Mas dá para fazer arroz pré-cozido, hidratar legumes, todos os derivados de batata, nhoque, purê. E foi um projeto muito bonito, que deu super certo. A outra sacada legal do barco, o Brasil tinha uma das primeiras fábricas de painéis fotovoltaicos do mundo, que também não era longe daqui, em Vargem Grande aqui. Chamava Heliodinâmica. E aí eu falei, quer saber? Eu vou botar 2 painéis solares para poder falar no rádio 2 vezes por semana. Hoje em dia a gente dá de barato, mas isso na década de 80 era completamente inovador. Tinha professor da USP falando que esse negócio de energia fotovoltaica era bruxaria. Tinha um cara que escrevia no Estadão, estúpido pra caramba, um velhinho lá que já deve ter ido embora, e ele falava que o navegador estava mal orientado, que esse negócio de célula fotovoltaica nunca vai funcionar, porque gera muito pouca energia, que ele tinha que botar um pedal de uma bicicleta com um dínamo, e eu um dia liguei para ele e falei, escuta, não basta eu remar 10 horas por dia, ainda vou pedalar 2 horas que nem um animal. Mas eram tempos engraçados, só que tudo funcionou. E essa comunicação você fazia via rádio, tipo, Então, algumas vezes por semana? Na época, um radioamador recebia com pouca potência, mas para transmitir ele puxava 150 watts, que para mim era muita energia. Então eu podia falar 2 vezes por semana, transmitir no máximo 5 minutos, podia transmitir 10 minutos por semana, mas podia ouvir a conversa dos... Então eu tinha um ritual, eu falava com, sei lá, 8, 10 radioamadores, eles faziam a mesma pergunta 2 vezes por semana, às terças e sextas, e eu dava a minha posição, o estado geral e a distância do Brasil. Só esses 3 dados. E aí eles iam contando o que ia acontecendo, não sei o quê. E aí eles sabiam que você estava vivo e onde você estava, tudo. Era um ping que você dava ali só. E aí o engraçado foi no último dia, que era uma terça-feira, era dia do comunicado. Eu nunca atrasei. Fiz acho que 26 contatos, 28 em 100 dias, nunca atrasei. E nesse dia eu atrasei 12 segundos para ligar o rádio. Porque rádio amador é super pontual, é no segundo, né? E aí eu falei, infelizmente não posso calcular a posição, porque eu estou cercado de coqueiros e acabei de chegar. Quando eu falei entraram milhares de radioamadores do mundo todo que estavam acompanhando, mas eu não sabia. Eles só ouviam e não falavam nada. Eles ouviam porque eu era, na gíria de radioamadores, eu era um Mickey Mouse, móvel marítimo, MM. E eles sabiam que eu não tinha potência para transmitir. Então, para eu não ter que fazer o ritual de me identificar, dar a qualidade da comunicação, a posição, não sei o quê, eles simplesmente fizeram silêncio religioso durante 100 dias. E aí entrou todo mundo falando ao mesmo tempo na hora que chegou. Eu não transmitia a posição e vivi as 8 horas mais legais da minha vida, porque aí eu já estava a 30 metros da praia, curtindo uma praia semideserta na Bahia, ouvindo
o som do vento nas folhas dos coqueiros e não quis descer do barco. Foi um dia engraçado porque eu não estava feliz porque eu fui o primeiro, porque eu superei as minhas limitações, porque eu me reinventei, essas bobagens de autoajuda que todo mundo fica lendo aí. Eu estava feliz porque eu tinha um plano difícil, polêmico, desafiador, e eu cumpri. E essa sensação de você ter cumprido é muito legal. Esse E eu, desafio. e eu estava triste também, porque a viagem acabou.